Olá, sejam bem-vindos ao canal do Rio2C. A criatividade brasileira é um grande diferencial no mundo do entretenimento. Já abordamos em entrevistas anteriores dessa própria série sobre soft power, como a nossa criatividade nos ajuda a exportar nosso conteúdo, seja no ambiente digital, como na TV, entre outros canais. Mas agora, vamos falar de produção independente e liberdade de criação no audiovisual, no cinema e na TV. Como criar ou adaptar projetos que sejam atrativos para os players e para a audiência? Para falar sobre este assunto, está aqui o produtor Roberto Dávila. Em 2001, ele fundou a Moonshot Pictures, que atua na criação, desenvolvimento e produção de conteúdo audiovisual para cinema e TV. Dentre algumas de suas séries de ficção estão Sessão de Terapia, que teve vinculação na Globoplay e GNT, e dentre programas de não ficção podemos citar Que Seja Doce, Detém-se Brasil e Cozinheiros em Ação, também GNT. Em 2022, lançou o filme Predestinado a Rigor e O Espírito do Dr. Fritz, Imagem e Paramount, respectivamente, e a série No Mundo da Luna, da HBO Max. Seja muito bem-vindo, Roberto. Obrigada pela entrevista. E para começar a nossa conversa, gostaria que você respondesse a pergunta que fiz logo no início dessa introdução. Como criar ou adaptar projetos que sejam atrativos para os players e para a audiência, sem cair no risco de gerar uma cópia de projetos de sucesso? Obrigado pelo convite, Natália. Muito prazer estar aqui. Essa pergunta de US$ 1 milhão, ao mesmo tempo, não tem muito segredo. Eu acho que assim, existe um grande contingente de produção audiovisual no mundo, cada vez mais, um volume muito grande, e a produção audiovisual se organiza por gêneros. Então, estudar o fundamento dos gêneros, estudar do que é feito cada tipo de narrativa, cada métrica. Muitas vezes, como espectador, a gente pode achar que tem muita semelhança, vou ver um filme, eu vou ver uma série. A série tem 4 episódios, tem 6, tem 8, tem 13, tem 22. Existem todos esses parâmetros, existem todos esses padrões, só que as estratégias narrativas são muito diferentes. Tanto na métrica, no tamanho, né, na extensão das séries, quanto nos gêneros, né? Você vai fazer uma comédia, um policial. Te cito um exemplo. Nós fizemos, em 2008 a 2010, a gente fez com o canal Fox no Brasil, foi a primeira produção original da Fox no Brasil, uma série policial chamada 9mm São Paulo. É uma série criada por nós e totalmente feita, desenvolvida aqui no Brasil, com roteiristas brasileiros. Não se fazia muitas séries na televisão à época, não se fazia na TV aberta, pouco se produzia na TV paga, não existia a lei da TV paga ainda. E a gente, todos nós que criamos a série, o Newton Canito e eu, e depois os roteiristas que se agregaram a nós, Leandro Saraiva, entre outros, éramos muito fãs de série. No entanto, ao tentar fazer uma série, a gente cruzou duas coisas muito diferentes. Primeiro, qual é a métrica de fazer uma série policial de procedimento, né? Lá fora eles chamam isso de procedural, no gênero policial. Então a gente foi estudar qual é a métrica disso, como se organizava, quais as viradas de ato internas, quais o desenvolvimento os beat points dentro do episódio, como era a relação entre os personagens, etc. Então fomos estudar o fundamento de quem tinha já uma bagagem em desenvolvimento de séries policiais de sucesso no mundo inteiro, e depois a gente foi estudar o fundamento que é o que é ser policial civil no Brasil, em São Paulo, na cidade de São Paulo, dentro do DHPP, que é a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, que era muito especificamente o grupo de personagens que a gente ia abordar, e nós não somos policiais, nenhum de nós que criamos a série somos policiais, portanto, tínhamos que nos apropriar de alguma maneira desse conhecimento do que é ser policial, do que é a vida dessa pessoa, para emprestar verossimilhança para a série. Então, a soma foram 9 meses de desenvolvimento antes de escrever qualquer linha de roteiro, e a soma dessas duas coisas, o cruzamento dessas duas coisas, fez com que a gente produzisse, de início, no primeiro ano, foram apenas 4 episódios,
numa fase da vida que a base de assinantes da TV paga ainda era bastante pequena, e o canal Fox frequentava, à época, no ranking de audiência dos canais da TV paga, uma posição muito baixa, entre 20 e 30. Pois em um mês apenas de exibição, porque a série era semanal, não só a série foi a primeiro lugar da audiência, mas levou todo o canal ao primeiro lugar da audiência. Então, de alguma maneira, aquilo impressionou, causou um impacto no público. A gente ouviu de muitos policiais dizer, puxa, essa é a minha vida. Eu falei, não, essa não é sua vida, essa é uma dramaturgia, isso é um troço. Tomamos um monte de licenças poéticas para escrever e para encenar esse negócio. Ele falou, não, é exatamente assim que eu me sinto quando eu estou na rua. Portanto, de alguma maneira, a gente conseguiu emprestar a verossimilhança que a gente quis, que a gente queria, que era nosso norte de trabalho, ao mesmo tempo que a gente estava num canal com séries procedurais, de procedimento norte-americanas, estrangeiras, etc. e tal, e o público habituado a ver essas séries entrou e consumiu muito bem isso, ainda com um upgrade, ainda com um plus de interesse em função do conteúdo ser brasileiro, de estar bem desenvolvido dentro do gênero. Então, na verdade, o que eu tenho para te dizer? Estudo. A gente é muito nerd aqui na produtora, até por isso que a gente faz produtos em segmentos tão diferentes, mas sempre com sucesso. O The Taste Brasil, por exemplo, que você mencionou, é um formato estrangeiro, da Red Arrow, que é uma empresa alemã, já foi feita nos Estados Unidos, já foi feita na França, na Inglaterra, segue sendo feito na Alemanha. E a gente adaptou para o Brasil, já fizemos 5 temporadas, estamos prestes a começar uma 6ª temporada, sempre com muito sucesso. E a nossa estratégia, mais além de estudar os fundamentos do formato, entender do que aquilo é feito, a narrativa específica de cada um desses tipos de produto, é uma adaptação muito agressiva no sentido de adaptar culturalmente esses formatos e, portanto, se relacionar muito bem com o público brasileiro, né? A gente não faz uma simples versão quando adapta alguma coisa. É isso que eu ia perguntar, não é correr no erro de só copiar ou fazer uma versão, é realmente trazer aquilo para a realidade brasileira. E é isso que gera essa diferença, né? Exato. Eu te dou um outro exemplo bastante claro, que é a série Sessão de Terapia, que você mencionou. A série Sessão de Terapia é uma série criada e produzida originalmente em Israel. Tem 2 temporadas em Israel apenas. Depois ela foi feita na HBO nos Estados Unidos e em alguns outros países, na Holanda, alguns outros países europeus também. A gente adaptou as 2 primeiras temporadas, a gente procurou ao máximo possível manter os dramas e os storylines daqueles personagens que estavam propostos ali, mudamos coisas que a gente achou devidas, mas, culturalmente, não sei se você conhece alguém israelense, nascido lá e que mora lá a vida inteira, eles são muito diferentes do que nós. Né? A gente, brasileiro, é um povo muito, de alguma maneira, muito... A gente tem muitos dedos em falar as coisas para as outras pessoas. A gente se ofende muito facilmente com palavras das outras pessoas. Então, a gente usa de muito eufemismo, a gente tem muito cuidado ao dizer coisas para as pessoas que a gente acha que possa ofendê-las. E o israelense é o oposto disso. Ele dá na sua cara. Ele fala as maiores verdades, as maiores coisas que aqui no Brasil você se ofenderia totalmente. Ele fala na sua cara, o outro responde com intensidade, parece que a pessoa está brigando de morte, que nunca mais vai se ver na vida, e acaba de discutir aquele assunto e fala, vamos tomar uma cerveja? Vamos, claro. Vocês estavam brigando? Não, a gente só estava discutindo aquele assunto. Então, para adaptar um roteiro deste, mesmo numa sessão de terapia, a gente teve que fazer uma adaptação cultural muito forte em como tratar isso, né? Como abordar isso, como tratar aqueles dramas que estavam propostos ali e como se relacionar, e uma série inteira baseada num diálogo entre 2 pessoas. E como resultado, a série é uma série que tem muito prestígio no mundo inteiro, como drama, como dramaturgia, mas aqui no Brasil, além de prestígio, ela teve audiência. Teve muita audiência, que é uma coisa incomum para essa série, pelo que ela é, só 2 pessoas conversando numa sala por meia hora. Tanto que a gente fez a adaptação das 2 séries originais israelenses, e depois criamos originalmente aqui, baseado no mesmo
padrão do resto da série. Criamos uma terceira temporada, depois uma quarta, depois uma quinta temporada. Então, a gente suplantou o formato original em 3 temporadas e, inclusive, faz parte do nosso acordo, a Dory Media, que é a distribuidora internacional dos roteiros e desse formato. A Dory Media agora representa os nossos roteiros para oferta para venda internacional. Quem adaptou as primeiras temporadas de Israel, se tiver interesse de continuar, tem esse estoque de roteiros aí para serem adaptados para outros lugares. Roberto, a gente vem falando, então, agora a gente está falando muito dessa adaptação do que vem de fora. E aí a minha próxima pergunta seria o contrário. Você acredita que existem ainda muitas barreiras para o audiovisual brasileiro em outros países? Ou seja, para a gente exportar para outros países o nosso conteúdo? Olha, historicamente você teve vamos dizer assim, um assédio muito grande, uma estratégia comercial pensada norte-americana muito forte, desde os anos 20, anos 30, de expansão do seu audiovisual. Portanto, o mundo inteiro acabou se acostumando a ver produtos norte-americanos falados em inglês. Então, uma barreira para nosso produto audiovisual, para a exportação do produto pronto e não de formatos, é a língua. Tem poucos países falantes de português e não é uma coisa que, de início, os mercados aceitem com facilidade produtos falados em português. Nos anos mais recentes, muito recentes, com o advento das plataformas de streaming, as plataformas de streaming transmitindo para múltiplos países produções feitas em vários lugares diferentes e falando línguas diferentes, de alguma maneira, essa barreira vem sendo quebrada aos poucos, e aí você tem a possibilidade, você tem muito consumo de outros conteúdos, tanto aqui quanto nos países ao revés, quanto dentro dos Estados Unidos mesmo, de outros conteúdos vindos de outros lugares. A exemplo do Round Six, lá do coreano, exemplo do Dark alemão, exemplo do Casa de Papel espanhol, e etc, etc. Acho que a barreira para esse tipo de consumo de conteúdo de outros países vem caindo, e aí vai muito mais da adequação do estilo narrativo da história, que é uma coisa que se comunique, que seja fácil de entendimento para pessoas de outros países, que não tem um código cultural muito forte, que não precise muito de você ser do lugar para entender a história que está sendo contada, e ao mesmo tempo um cruzamento com gêneros e com preferências. Né? O terror viaja muito bem, o realismo fantástico viaja muito bem, o thriller viaja muito bem, mas tem um cruzamento dessas duas coisas. A barreira vem caindo, mas vem caindo nesse aspecto dos streams. Ainda para exportação existe, né, majoritariamente, até porque as próprias estruturas, se você pegar as grandes distribuidoras, a maior parte ligadas a grandes grupos norte-americanos, eles, mesmo tendo os direitos de distribuição da sua série, eles privilegiam, obviamente, as séries deles e as séries que eles acham que têm mais facilidade comercial. Então, a gente continua, nesse aspecto, sendo considerado um pouco a periferia do mercado, e aí tem muito mais a tendência deles quererem empurrar para nós produtos do que eles quererem consumir os nossos e empurrar para fora. E aí, para a gente finalizar, você já esclareceu que a gente tem essa dificuldade, até por ser uma questão meio que, né, que vem de muitos anos, os norte-americanos e tal. Os streams vêm melhorando essa questão, mas aqui no Brasil, você acredita que a gente ainda tem uma influência muito forte, não só norte-americana, mas, assim, enfim, do exterior, vamos dizer assim? Ou a gente, aos poucos, está começando, talvez com a vinda dos streamings, aos poucos os brasileiros estão começando a consumir mais conteúdo brasileiro, de ficção ou não ficção? Você acredita que está tendo assim, esse movimento, essa mudança? Olha, eu acho que não existe uma dificuldade do brasileiro querer e consumir conteúdo brasileiro. Por sorte, a gente tem uma televisão muito forte desenvolvida no Brasil, TV aberta especialmente, né, ao longo de muitos anos. Você tem o afluxo desses produtos estrangeiros, especialmente no cinema. O cinema
é uma coisa que demanda muito investimento para ser feito, então, de fato, para você estabelecer uma cinematografia, você precisa de um investimento muito forte, mas eu acho que a televisão ocupa esse papel do produto audiovisual majoritário, né? Seja nas novelas, seja na série, seja em não ficção, seja em produtos de outros gêneros. Tem um pouquinho, ou tem bastante, do nosso lado, de uma mente colonizada. Nós temos uma mente colonizada como país, como povo. A gente foi educado para achar que as coisas que vêm do hemisfério norte são melhores que as coisas que a gente faz, quando, na verdade, a gente pode produzir coisas muito melhores e muito mais adequadas à nossa audiência. Tem um caso muito interessante, que é o advento da lei da TV paga, de onde eu participei um pouco na formulação disso através da nossa associação de produtores, e foi uma discussão muito grande, os canais internacionais não queriam, resistiram a isso, etc. E estabeleceu-se uma cota de programação, número de horas dentro do horário nobre, e os próprios canais eram contra, porque aquilo era uma imposição, etc. Com o tempo e com a prática da lei, foi se percebendo que conteúdos brasileiros, não só falados em português, porque muitos canais já eram dublados, mas culturalmente brasileiros, vindos daqui, produzidos e pensados aqui, davam mais audiência do que os conteúdos internacionais que eles mesmos traziam. Então, passados alguns anos da lei, quando se fazia o balanço de fim de ano de quem cumpriu aquela cota, quem não cumpriu aquela cota, os canais suplantavam a cota em 70%, 80%. Eles exibiam mais do que exigido pela cota, por interesse próprio, porque aquilo de fato resultava nos seus negócios, na sua audiência, no engajamento com a sua audiência, e, portanto, resultados comerciais, etc. E tal. Então, eu acho que a gente tem uma parte de colonização mental aí que nos leva a achar isso. Te conto outra coisa, a gente falou de The Taste Brasil, que é um formato adaptado, sim, é. No entanto, também falamos de Que Seja Doce no início, na apresentação, assim como Cozinheiros em Ação. Tanto Que Seja Doce quanto Cozinheiros em Ação são programas do mesmo gênero, do The Taste, que são reality shows de competição de culinária, e ambos são criados por nós, são criados aqui na produtora. Como eu te falei de início, não é que a gente é gênio, senta aqui no escritório e de repente tem uma inspiração e faz um formato genial, a gente estuda pra caramba. A gente estuda, entende os fundamentos, entende do que é feito aquilo, entende do que são feitos os grandes sucessos em formatos internacionais, e depois desenvolvemos originalmente, a partir do zero, formatos originais nossos, adaptados às nossas condições também. Então, Cozinheiros em Ação, assim como Que Seja Doce, a gente completou a 9ª temporada, a gente faz 40 episódios a cada temporada, isso é um eixo de audiência dentro da grade do GNT, completamos mais de 370 episódios, e seguimos fazendo, porque é um formato que absolutamente funciona, a audiência adora, a gente tem até uma certa dificuldade. Eu conheci o Que Seja Doce por causa da minha mãe. Minha mãe assiste todos os episódios, ela adora. Veja. É uma coisa que tem uma relação com as pessoas que é quase inexplicável, assim como pessoas um pouco mais velhas, crianças gostam muito daquilo. É exibido diariamente, então é uma coisa que, de fato, se não funcionasse, deprimiria a grade do canal em termos de audiência. No entanto, virou um eixo de audiência e tem um prestígio muito grande ali, é um formato feito por nós, criado por nós e realizado por nós desde a origem, 10 anos atrás. Perfeito. Muito obrigada, Roberto. Agradeço demais pela entrevista. Espero que a gente possa ainda trocar mais experiências em outras oportunidades do RITC. E para vocês que estão nos assistindo, o ano de 2023 promete muitas surpresas para o RITC. Fiquem ligados no site, nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. E, mais uma vez, obrigada pela entrevista, Roberto. Eu que agradeço. Muito obrigado.